Você sabia? O livro mais misterioso do mundo, parte 1. 1. Você já ouviu falar de um livro tão misterioso que nem mesmo os melhores criptógrafos do planeta conseguiram decifrar uma única página? 2. Pois é, esse livro existe. 3. E o mais impressionante é que ele está guardado em uma biblioteca real, em um cofre, protegido como se fosse uma relíquia sagrada. 4. Alguns acreditam que ele esconde uma mensagem tão perigosa que, se fosse revelada, poderia mudar tudo o que sabemos sobre a história humana. 5. Outros juram que é só uma fraude medieval, mas ninguém consegue provar nada. 6. O nome dele? Manuscrito de Voynich. 7. E hoje, aqui no Desvendando o Mundo, você vai descobrir cada detalhe desse enigma. 8. Mas cuidado, depois desse vídeo, talvez você nunca mais olhe para os livros da mesma forma. 9. Segura firme e fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar teorias tão loucas que vão fazer você duvidar da realidade. E lá no final, eu vou revelar uma teoria nova que ninguém conta por aí. Uma pista esquecida que pode explicar tudo. 11. Então faz o seguinte, senta confortável, coloca o fone de ouvido e presta atenção em cada detalhe. 12. Porque eu aposto que você vai querer comentar a sua teoria depois. 13. Já deixa o like agora, porque esse vídeo vai dar trabalho para dormir depois. 14. Bora viajar juntos nesse mistério que resiste a guerras, reis, espiões e até cientistas da NASA. 15. Imagina só, um livro escrito em uma língua que não existe em nenhum outro lugar do mundo. 16. Ilustrado com plantas que ninguém nunca viu na natureza. 17. Diagramas astrológicos que parecem vindos de outro planeta. 18. E desenhos estranhos de mulheres nuas mergulhadas em tubos, conectadas a símbolos que ninguém consegue entender. 19. O que tudo isso quer dizer? 20. Quem criou esse livro? 21. E por quê? 22. É um código, um feitiço, uma farsa? 23. Ou um manual de algo que não deveríamos saber? 24. Desde que foi descoberto, esse manuscrito desafia todos que tentam entender seu conteúdo. 25. E cada vez que alguém chega perto de uma resposta, novas perguntas surgem. 26 criptógrafos da Segunda Guerra, matemáticos geniais, linguistas renomados, supercomputadores, todos falharam. 27. Nem a inteligência artificial consegue decifrar. 28. E talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. 29. Porque quanto mais impossível, mais teorias aparecem. 30. E nesse vídeo, você vai conhecer todas elas. 31. Vai conhecer quem encontrou o manuscrito. 32. Vai entender como ele sobreviveu a incêndios, guerras e colecionadores gananciosos. 33. Vai ver porque alguns acreditam que o livro é, na verdade, uma piada de séculos de duração. 34. E outros acham que ele é um presente deixado por visitantes de outro mundo. 35. Mas antes de mergulhar nessa história toda, eu quero saber de você. 36. Você acha que é real? 37. Você acha que pode existir um segredo tão bem guardado por tanto tempo? 38. Ou acha que é só mais uma lenda criada para enganar curiosos como eu e você? 39. Comenta aí embaixo o que você acha, porque eu leio todos os comentários. 40. E se a sua teoria for boa, quem sabe eu não trago num próximo vídeo. 41. Então prepara o café, apaga a luz, aumenta o som e vem comigo. 42. Porque a partir de agora, você vai entrar num dos maiores mistérios não resolvidos da humanidade. 43. E a cada detalhe, uma nova peça do quebra-cabeça vai surgir na sua mente. 44. Talvez você mesmo encontre uma pista que ninguém viu antes. 45. Vai que é você quem decifra o manuscrito de Voynich. 46. Afinal, esse mistério ainda não tem dono. 47. Quem decifrar, entra para a história. 48. E eu aposto que você quer saber tudo agora. 49. Então bora. 50. O enigma começa agora. 2. Origem misteriosa. 50 linhas. 1. Para começar a entender esse mistério, a gente precisa voltar no tempo. 2. Imagina a Europa do século XV. Castelos, monges copistas, manuscritos raríssimos, reis e alquimistas disputando segredos. 3. Foi nessa época que, supostamente, o manuscrito de Voynich foi escrito. 4. Mas ninguém sabe exatamente onde,
nem por quem, nem para quê. 5. O mais intrigante é que ele ficou sumido por séculos. 6. Algumas pistas indicam que ele já passou pelas mãos de imperadores, príncipes e até espiões. 7. Mas como esse livro sobreviveu intacto por tanto tempo? 8. E por que ninguém ousou destruí-lo se ninguém conseguia ler? 9. A primeira pista real surgiu em 1912, quando um livreiro polonês chamado Wilfrid Voynich encontrou o manuscrito em um colégio jesuíta na Itália. Voynich era um colecionador obcecado por livros raros e quando viu aquele livro esquisito, com letras que não faziam sentido, sabia que tinha achado algo único. 11. O manuscrito tinha páginas grossas de pergaminho, desenhos coloridos impecáveis e um cheiro forte de história antiga. 12. Voynich não era bobo. Ele sabia que poderia valer uma fortuna se fosse algo legítimo. 13. Então, ele começou a investigar. 14. Descobriu que o livro já tinha passado pelas mãos de Rodolfo II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, um excêntrico amante de artes ocultas. 15. Rodolfo teria comprado o livro por uma quantia absurda, equivalente a milhões hoje. 16. Mas por que alguém pagaria tanto por um livro que ninguém entendia? 17. A lenda diz que Rodolfo acreditava que o livro tinha segredos de alquimia que dariam a ele poder e imortalidade. 18. Não era incomum. Naquela época, a alquimia era vista como a chave para transformar chumbo em ouro e conquistar a vida eterna. 19. Mas o mais estranho é que ninguém sabe quem vendeu o livro para Rodolfo. 20. Alguns acreditam que foi John Dee, astrólogo e conselheiro da rainha Elizabeth. 21. John Dee era famoso por lidar com magia, códigos e espiões. 22. E dizem que ele viajou pela Europa vendendo manuscritos misteriosos para financiar suas experiências. 23. Tem gente que acha que foi ele mesmo quem criou o livro para enganar Rodolfo. 24. Uma fraude medieval. 25. Talvez. Mas até isso é difícil de provar. 26. O manuscrito é tão bem feito, com caligrafia padronizada e tinta antiga, que quem quer que tenha escrito precisaria de anos, talvez décadas, para terminar tudo. 27. E por qual motivo alguém perderia tanto tempo criando algo sem sentido? 28. A única pista física é o próprio material. Pergaminho de couro de bezerro, tinta vegetal, pigmentos caríssimos para a época. 29. E uma caligrafia impecável que parece quase impressa. 30. Alguns especialistas dizem que quem escreveu o Voynich era um mestre copista ou um monge altamente treinado. 31. Outros juram que o estilo não combina com nenhuma caligrafia medieval conhecida. 32. Então, de onde veio essa escrita? 33 linguistas já tentaram compará-la com idiomas antigos: latim, grego, árabe, hebraico, línguas mortas como etrusco. 34. Nada. 35. A estrutura das palavras é coerente, mas não faz sentido em idioma nenhum. 36. Algumas letras se repetem como se fosse uma gramática, mas não há tradução possível. 37. É como se alguém tivesse inventado um idioma secreto. 38. Ou talvez, como alguns dizem, uma linguagem codificada para esconder informações perigosas. 39. Uma coisa é certa: quem fez isso sabia o que estava fazendo. 40. E se era para enganar alguém, enganou muito bem. 41. Depois da morte de Voynich, o manuscrito ficou com sua esposa, Ethel. 42. Ethel tentou vender, mas ninguém queria pagar o preço. 43. Décadas depois, acabou indo parar na biblioteca Beinecke, da Universidade de Yale, onde está até hoje. 44. Qualquer um pode ver, mas ninguém pode decifrar. 45. Vários estudiosos passam anos analisando página por página, símbolo por símbolo. 46. Alguns acham pistas escondidas em minúsculos detalhes. 47. Outros dizem que é tudo perda de tempo. 48. Mas a verdade é que, até agora, a origem do manuscrito de Voynich é tão misteriosa quanto seu conteúdo. 49. E quanto mais se descobre, mais perguntas surgem. 50. E aí? Você acha que foi fraude ou verdade? Guarda essa pergunta, porque ainda tem muito para descobrir. 3. O conteúdo bizarro. 1. Agora que você já sabe um pouco da origem, se prepare, porque o que tem dentro do manuscrito de Voynich é ainda mais perturbador.
2. Imagina abrir um livro de 240 páginas e não entender absolutamente nada do que vê. 3. Mas ao mesmo tempo, não conseguir parar de olhar. 4. É exatamente essa sensação que o Voynich causa. 5. As primeiras páginas são cobertas por desenhos de plantas, mas não são plantas comuns. 6. Nenhuma das mais de 100 espécies desenhadas ali existe no mundo real. 7. Botânicos de várias partes do planeta já passaram anos tentando identificar cada folha, cada raiz, cada flor. 8. E nada bate. 9. Tem pétalas que se torcem em espiral, folhas que se cruzam em ângulos impossíveis. Algumas flores parecem híbridos de espécies totalmente incompatíveis. 11. E não para por aí. As raízes dessas plantas se conectam a tubos, canais, tanques. 12. Como se fosse um laboratório de alquimia, mas com plantas vivas. 13. Alguns teóricos acreditam que essas ilustrações mostram ervas medicinais que existiram no passado e foram extintas. 14. Outros dizem que são plantas simbólicas criadas para esconder fórmulas. 15. Ou que representam o ciclo de transformação de elementos, um mapa secreto de alquimia. E 16. Em seguida vem uma parte ainda mais estranha, diagramas astrológicos. 17 rodas gigantes, cheias de signos do zodíaco, estrelas, sóis, luas. 18. Algumas parecem mapas celestes, mas não correspondem a constelações conhecidas. 19. Astrônomos tentaram alinhar os desenhos com mapas do céu de séculos atrás, sem sucesso. 20. É como se fosse uma astrologia de outro planeta. 21. E no meio desses diagramas aparecem figuras femininas. 22 mulheres nuas, de cabelo comprido, flutuando dentro de círculos, tanques, tubos transparentes. 23. Algumas parecem se banhar em líquidos estranhos. 24. Outras seguram estrelas ou se conectam a canais que correm pelas páginas. 25. É bizarro, mas hipnotizante. 26. Ninguém sabe se representam deusas, ninfas ou são símbolos de processos alquímicos. 27. Alguns estudiosos sugerem que podem simbolizar o ciclo da água, da vida ou até da fertilidade humana. 28. Mas tudo é tão surreal que cada página parece esconder um novo código. 29. E se você acha que para por aí, não. 30. Tem seções inteiras só de diagramas, círculos que se encaixam uns nos outros com textos que contornam as bordas. 31. Para complicar, o texto não é escrito em linhas retas, como um livro normal. 32. Em várias páginas, as frases giram em espiral, contornam ilustrações, se cruzam como se fosse um labirinto de palavras. 33. Alguns pesquisadores acreditam que isso faz parte do código, um método para confundir quem tenta ler. 34. Outros acham que cada desenho é um mapa para entender o texto escondido. 35. Tem até quem diga que é um grimório, um manual de magia camuflado por símbolos e plantas. 36. A complexidade é tão grande que em 1960, um botânico ficou obcecado por mais de 20 anos tentando cultivar as plantas do Voynich em laboratório. 37. Ele jurava que se misturasse espécies reais, criaria as plantas do livro. 38. E quem sabe, revelaria segredos medicinais perdidos. 39. Mas ele morreu sem sucesso e deixou anotações ainda mais confusas que o próprio manuscrito. 40 anos depois, a CIA tentou usar algoritmos de decifração avançada. 41. Colocaram as páginas no computador, separaram cada símbolo, contaram frequência de letras, padrões repetidos. 42. O resultado? Nada. 43. O texto obedece a regras linguísticas reais, mas não corresponde a nenhuma língua. 44. É como se fosse uma língua de mentira, mas escrita de forma tão perfeita que confunde até as máquinas. 45. Alguns dizem que é uma língua natural perdida. 46. Outros que é uma língua artificial criada para esconder conhecimento proibido. 47. E claro, não faltam os que acreditam em algo mais sinistro. Visitantes de outro planeta deixaram isso para nós. 48. Se for verdade, talvez as plantas sejam de outro mundo. 49. E os diagramas, um mapa estelar para voltar para casa. 50.
Mas nada disso foi provado. E o mistério segue, página por página. 4. Quem tentou decifrar e falhou. 1. Se tudo isso já parece inacreditável, espera até descobrir quem já quebrou a cabeça tentando decifrar o manuscrito de Voynich. 2. Você vai perceber que não foram poucos, nem amadores. 3. Foram algumas das mentes mais brilhantes do mundo em diferentes épocas. 4. E todos falharam. 5. A primeira tentativa séria de decifração começou logo depois que Wilfrid Voynich encontrou o manuscrito em 1912. 6. Voynich era tão obcecado que enviou cópias para linguistas e criptógrafos de toda a Europa. 7. Na Primeira Guerra Mundial, alguns militares tentaram dar uma olhada entre uma missão e outra. 8. Mas quem realmente marcou história foi William Friedman, um dos maiores criptógrafos americanos. 9. Friedman ficou famoso por decifrar códigos secretos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Era considerado um gênio da criptografia. 11. Quando Friedman viu o Voynich, disse: nenhum código é impossível de quebrar. 12. Ele passou mais de 30 anos estudando o manuscrito com uma equipe inteira. 13. Analisaram padrões, contaram símbolos, compararam com milhares de línguas. 14. Criaram máquinas rudimentares de decifração. 15. E depois de décadas, nada. 16. Friedman morreu frustrado, levando uma montanha de anotações que não serviram para nada. 17 décadas depois, a Guerra Fria reacendeu o interesse. 18. A CIA, já equipada com computadores primitivos, decidiu tentar. 19. Eles temiam que o Voynich fosse um código russo disfarçado de relíquia antiga. 20. Por isso, investiram recursos, reuniram espiões e criptógrafos de elite. 21. O resultado? 0. E 22. Eles chegaram à mesma conclusão que Friedman. O texto parece ter uma estrutura real, mas não se conecta a nenhuma língua viva ou morta. 23. Ou seja, se é uma fraude, é a fraude mais bem feita da história. 24. E se é real, alguém criou uma língua totalmente única. 25. Já na era moderna, vieram os linguistas computacionais. 26 supercomputadores foram usados para comparar a frequência de cada símbolo. 27. Tentaram encaixar padrões com latim, grego, hebraico, línguas africanas, asiáticas, nativas. 28. Em 2016, uma equipe usou inteligência artificial. 29. A IA leu todo o manuscrito, letra por letra, buscando combinações possíveis. 30. O algoritmo concluiu que o texto realmente segue leis linguísticas, como se fosse uma língua de verdade. 31. Mas mesmo assim, não traduziu uma única frase. 32. Alguns cientistas se perguntaram: será que estamos tentando ler errado? 33. Talvez o texto precise de uma chave. Um livro perdido, um disco, algo que ative o código. 34. Outros acham que o segredo está escondido nas ilustrações. 35. Quem sabe? Se combinarmos planta, símbolo e diagrama, surge a tradução. 36. Teve até quem disse que era um mapa mental, feito para passar conhecimento só de mestre para discípulo. 37. E claro, sempre surge a teoria alienígena. E se o código nem for humano? 38. Enquanto isso, amadores no mundo todo tentam a sorte. 39. Existem fóruns, grupos de discussão, canais inteiros dedicados a decifrar o Voynich. 40. Tem gente que passa a vida toda nisso. 41. Alguns dizem que decifraram, mas ninguém consegue comprovar. 42. Surgem supostas traduções dizendo que é um tratado de ervas medicinais. 43. Outros juram que é um manual de bruxaria medieval. 44. Mas tudo se desfaz quando confrontado com análise séria. 45. No fim, cada nova tradução gera ainda mais teorias. 46. E reforça o mito: o Voynich não quer ser decifrado. 47. Alguns estudiosos chegaram a chamar o livro de O Enigma Perfeito. 48. Porque quanto mais tentam, mais impossível ele parece. 49. E é isso que mantém viva a chama de quem insiste em tentar. 50. Vai que é você quem consegue. Vai que é hoje. 5. Teorias insanas. Paz. Revelação final. 1. Agora você já sabe de onde veio o manuscrito de Voynich, o que tem dentro dele,
e porque ninguém consegue decifrar. 2. Mas o que isso tudo significa? 3. Por que alguém criaria um livro que ninguém consegue ler? 4. É aqui que começam as teorias mais malucas, e confesso, são as minhas favoritas. 5. A mais famosa diz que o Voynich é um grimório, um livro de feitiços criado por monges hereges na Idade Média. 6. Segundo essa teoria, os símbolos ocultariam rituais proibidos. 7. Magia de verdade, que poderia trazer cura, morte ou poder para quem soubesse ler. 8. O código seria uma proteção. Só os iniciados entenderiam. 9. Quem não fosse iniciado enlouqueceria tentando decifrar, mas tem quem vá além. 11. Outra teoria diz que o Voynich é uma piada monumental. 12. Um monge entediado ou um golpista medieval teria inventado o livro para vender por uma fortuna. 13. E conseguiu. O imperador Rodolfo II teria pago o equivalente a milhões de dólares de hoje. 14. Se for verdade, é o golpe mais bem pago da história dos livros. 15. Agora segura essa. Tem quem diga que o manuscrito é um tratado de medicina alienígena. 16. As plantas seriam espécies de outro planeta. 17. As mulheres em tubos, experimentos de clonagem ou fertilização extraterrestre. 18. Os diagramas astrológicos seriam mapas de estrelas, não da Terra, mas do céu visto de outra galáxia. 19. Loucura? Talvez. 20. Mas vai dizer que não combina com o mistério? 21. Tem também os que acreditam que o Voynich foi escrito por um viajante do tempo. 22. Um viajante teria registrado conhecimentos avançados para deixar uma mensagem para o futuro. 23. Mas, para proteger esse saber, usou uma língua que ninguém do passado entenderia. 24. E se ninguém do presente decifrou ainda, talvez seja porque a hora certa ainda não chegou. 25. Outros juram que o livro é, na verdade, um manual de alquimia, mas em linguagem simbólica. 26. Cada planta estranha, cada diagrama bizarro, seria uma fórmula para transformar metais, criar elixires de imortalidade ou controlar elementos da natureza. 27. Há quem diga que existe uma chave perdida, uma peça, um objeto, talvez outro livro, que decifraria tudo num piscar de olhos. 28. Mas onde essa chave estaria? 29. Escondida em algum castelo? 30. Perdida em um cofre secreto? 31. E tem ainda a teoria que eu mais gosto. E se o Voynich não é para ser lido com palavras? 32. E se o segredo está nos desenhos, na geometria, nos padrões? 33. Quem sabe é uma mensagem para quem entende matemática sagrada ou geometria quântica ou algo que nem imaginamos. 34. Uma espécie de manual visual, decifrado por imagens, não por palavras. 35. E se for isso, talvez nenhum computador resolva. 36. Talvez precise de um olhar humano, ou de alguém com a mente aberta o bastante para ver o que ninguém vê. 37. Mas afinal, existe uma pista real? 38. Em 2019, um pesquisador britânico chocou o mundo acadêmico, dizendo ter encontrado um fragmento de tradução. 39. Ele disse que partes do Voynich são latim simplificado, abreviado, uma gíria de monges medievais. 40. Mas mesmo assim, ninguém conseguiu passar de poucas palavras desconexas. 41. No fim, a verdade é uma só. O manuscrito de Voynich continua rindo da nossa cara. 42. E talvez seja isso que o torna tão fascinante. 43. Porque cada nova teoria gera outra, e outra, e outra. 44. É um poço sem fundo de mistério. 45. E talvez seja justamente assim que ele foi feito para ser. 46. Mas agora me conta, qual teoria você acha mais provável? 47. Foi fraude medieval? Magia oculta? Alienígenas? 48. Escreve aqui nos comentários a sua teoria porque eu vou ler todas. 49. E se tiver uma teoria que eu nunca ouvi, quem sabe não vira o tema do próximo vídeo? 50. Então deixa seu like, se inscreve no Desvendando o Mundo e ativa o sininho, porque aqui o impossível é só o começo.